Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês o corte e costura de uma básica que eu acho que todo mundo ama. E dica importante, fazendo a aula dessa básica, preste atenção nos detalhes porque ela é manga longa, golinha redondinha e de punho. Observem que todos os pulos do gato e as dicas que nós vamos estar fazendo a básica de manga longa. Mas você pode usar a mesma técnica para fazer uma t-shirt, uma camiseta, uma baby look aí, uma blusinha de pijama. Então, se você quer aprender os pulos do gato para costurice dessa peça, fica no vídeo. Vamos iniciar o corte da nossa blusa pela parte da frente. Importante. No nosso molde, vocês vão observar que ele tem informações do fio reto do tecido, aonde tem que ter o tecido dobrado, e aqui eu preciso cortar uma vez. Esse molde tem costura para overlock incluso e 2 centímetros de barra. Posso aumentar e diminuir o comprimento? Fica à vontade, explora e dá o seu tempero aí nas suas costurices. Então aqui eu estou usando uma malha de tricô, esse molde é para malha, ele não é para tecido plano. Então eu tenho aqui uma malha de tricô, sentido do fio tá aqui, dobra o tecido, arruma, não dobra mais do que você precisa e nunca coloca auréola com auréola que acaba tendo mais desperdício quando o molde são poucas peças. Coloco aqui, tem a informação de tecido dobrado. Então eu dobrei, coloquei aqui um pulo do gato, ó. Se você quer aproveitar bem o seu tecido, quando eu coloquei o meu molde aqui sobrou, ó, 4 dedos de tecido. Esses 4 dedos de tecido, eles vão ser desperdiçados, vai jogar fora. Se eu recuo, dobro um pouco menos, eu consigo aproveitar mais. Então, eu coloco aqui, ó, tudo isso aqui eu consigo aproveitar do outro lado. São 4 dedos desse lado e 4 dedos do outro lado. Então, o que que eu faço? Dobro uma quantidade menor. Isso aqui é um pulo do gato muito importante na hora de você cortar e aproveitar bem o seu tecido. Muitas alunas e clientes perguntam: Pri, por que que você não coloca a quantidade de tecido que vai em cada molde? Porque já aconteceu de eu colocar e às vezes a cliente comprar e não conseguir cortar a peça. Ou clientes e alunas que já conhecem esses pulos do gato, compra, eu colocar uma quantidade maior, daí vai comprar e vai sobrar. Então, importante, aprenda esses pulos do gato para vocês aproveitar bem o tecido. E é importante, não coloco a medida no molde de quanto vai de cada de tecido para cada peça, por esse motivo, porque eu gosto de aproveitar bem o tecido e ensinar as alunas a aproveitarem. Mas se você sair só dobrando e cortando aleatório assim, sem avaliar o tecido, você acaba tendo muito desperdício e aí não dá mesmo para você cortar com a quantidade que eu colocava na peça. Então, por esse motivo, eu deixo no feeling da costureira aí. Então, aqui, colocou no tecido dobrado, vai cortar todo o contorno do seu molde, porque aqui já tem margem de costura de over e já tem margem para barra. Se acontecer de você vai começar a costurar agora e corta muito na hora de passar no overlock, aí deixa um pouquinho a mais de segurança, mas é pouquinho, questão de meio centímetro, no máximo 1 centímetro. Mas aqui eu vou cortar tudo rente ao molde. Cortamos essa peça, agora eu vou reservar ela. Deixo aqui, bonitinha. Nós vamos cortar a parte das costas. Outro pulo do gato. Aqui eu tenho um tecido grande que eu vou usar para fazer uma outra peça depois. Importante, isso é muito importante. Não cortou aqui, tem muito tecido aqui ainda, ó. Não corta aqui na parte de baixo do tecido,
Continua cortando nesse sentido, você vai ter muito mais aproveitamento do seu tecido. Só para de cortar aqui quando realmente não dá para encaixar o seu molde. Dobra. Aqui ainda dá pra gente tirar a parte da frente, das costas, que a frente nós já tiramos. Dobra somente a quantidade que você vai usar de novo. E agora nós vamos cortar a parte das costas, ó. Colocando aqui, tá sobrando bastante. Vamos reduzir. Vamos dobrar um pouco menos. Dobrando um pouco menos. Coloco o meu molde. Encaixou bonitinho. Vamos ver ali embaixo. Deu. Vamos ajeitar bem o tecido. Não torce o tecido, deixa ele no fio reto certinho para sua peça ficar bem bonita. Ó, aqui vem um pulo do gato, outro pulo do gato. Eu gosto muito de fazer isso com vocês. Pode acontecer, aqui na parte de baixo é maior, porque aqui vai para a parte do quadril. Aqui a cintura é um pouquinho mais fina e aqui, que a cava, é menor. Então, o que eu posso fazer? Continuo aqui com a informação de tecido dobrado. Só que aqui, ó, eu dobrei o meu tecido no fio reto. Lá embaixo, tá um pouco menor, ó. Tá vendo que tá menos ali? Tem uma falta de tecido. O que eu posso fazer? Isso somente se o seu tecido não for, por exemplo, um veludo, que tem toques diferentes. Quando você passa a mão assim, ele tem um toque. Quando você passa assim, ele tem outro toque. E quando não tem estampas. Estampas simétricas, por exemplo, todas as arvorezinhas com a copa da árvore para cá. Se você virar o molde, vai ficar de ponta cabeça. Então, daí não pode fazer esse pulo do gato. Aqui eu posso, porque, ó, ali vai ficar no limite, ó, vai pegar lá no corte. O que eu vou fazer? Vou virar o meu molde assim. Olha como eu consigo cortar a minha peça, mantendo tecido dobrado. De uma forma aproveitando super o tecido, ó. Ainda sobrou em todo o contorno da minha peça. Então, aqui eu tô continuando na informação do tecido dobrado, ajeito o meu tecido bonitinho e ainda tá sobrando tecido. Isso faz parte do processo de economizar o tecido, render mais o seu tecido. E agora vamos cortar. Prontinho, parte das costas cortada. Vamos reservar. Agora, nós vamos cortar a parte das mangas. Vamos cortar as mangas. Vamos tirar essa tira aqui para não atrapalhar. Aí, aqui entra mais um pulo do gato de aproveitamento de tecido. Eu preciso cortar 2 mangas, certo? Então, aqui eu coloco a informação assim, ó. Cortar uma vez no tecido dobrado para ter 2 peças. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Dobrar o meu tecido, colocar o molde aberto em cima para eu ter 2 peças. Poxa, prof, esse pedaço não dá mais para aproveitar. Não consigo tirar aqui como tá a instrução no molde. O que nós vamos fazer? Não vamos desperdiçar isso aqui, não. Eu vou vir aqui. Esse pulo do gato aqui também é o mesmo esquema da outra, de virar o molde. Só posso fazer isso se o tecido não tem diferença de cor ou de estampas. Eu vou dobrar assim, ó. Continuo no fio reto, ó. Fio reto tá desse lado, fio reto aqui. Eu dobro aqui. Dobrei. Vou ajeitar aqui para ficar bem alinhadinho para vocês. Ó. E agora eu coloco o meu molde aqui e eu vou ter as 2 mangas. Uma que vai sair deste lado e a outra que vai sair do outro lado. Aí eu venho aqui, dobro nesse sentido. Não posso colocar a manga assim, tá? Isso é importante, ó. O sentido do fio tá aqui.
Por que que eu não posso colocar ela assim? Aqui a malha não estica tanto quanto ela estica no sentido certo dela. Aqui tá a largura. Esse molde é um molde para malha, eu preciso da elasticidade. Então não pode colocar a manga assim, tem que ser assim. Outro ponto importante na hora de cortar a manga, que acontece muito. Tem o fio reto e aqui ela é em diagonal, porque ela vai ficando mais fina embaixo. Eu venho e alinho ela assim, ó, lá na lateral do tecido. Eu deixo ela retinha aqui. Isso aqui não tá reto, vai ficar torcida a sua manga. Então, tem que ficar assim. Vai gerar um desperdício de tecido lá? Vai. Mas, é uma necessidade, porque se você fizer assim, vai ficar torcida a sua peça. Nesse modelo, aqui tem um ponto importante. Nós deixamos o punho incluso. Mas no molde ele também tem a barra, por isso que tem esse chanfradinho aqui, ó. Tem um chanfradinho aqui, não pode cortar esse chanfradinho fora, porque é para que quando você dobrar para fazer a barra, ó, ele encaixe ali certinho. Então, ele tem 2 centímetros para barra. E aqui tem uma informação, ó. Para usar o punho, descarte a barra. Como que você vai descartar a barra? Eu vou usar o punho. Eu vou dobrar esses 2 centímetros da barra, ó. Quando você dobra ele certinho, ele encaixa aqui certinho na lateral do molde, ó. Então, eu dobrei esses 2 centímetros e eu não vou usar ele, porque eu vou colocar um punho. Então, tem 2 opções nesse molde: usar o punho ou fazer a barra. Usar o punho é uma ótima opção para quem não tem galoneira. Aí dá um acabamento bem bonito na sua peça. Ó, aqui eu dei uma aceleradinha aí no vídeo para vocês acompanharem. Importante, vocês viram que eu mexi no tecido. Alinha seu tecido para ele não ficar embolado embaixo. Então, alinha ele certinho. Não deixe ele pesando, caindo fora da mesa. Então, arrumei, ele trouxe a sobra toda para cá, para que fique bem certinho. Porque se você deixa ele todo bagunçado, o corte vai sair sobrando. Então, agora ele tá todo alinhadinho, ó, tá lisinho aqui, arrumadinho. Eu vou colocar o meu molde bonitinho lá. Não é para colocar assim, coloca assim no fio reto. Coloca os pezinhos e agora sim, nós vamos cortar a nossa manga. Manguinha cortada. Agora nós vamos reservar e vamos cortar o punho e a gola. Então, vamos deixar a manga aqui. E agora nós temos que cortar o punho e a golinha. Importante, no punho e na gola, eu deixei aqui, ó. Analise a elasticidade da malha. Porque a gola vai ser como se fosse uma gola de ribana, mas nós vamos usar a própria malha. Quando que eu posso usar a malha substituindo a ribana? Quando tem uma boa elasticidade. Se não tiver uma boa elasticidade na sua malha, não adianta tentar fazer igual ribana. Aí você pode usar a malha como um viés, aí dá certo. Usa um aparelhinho de viés, faz uma golinha com viés. Mas não fica tão legal. Posso cortar no sentido do viés para ganhar elasticidade? Algumas peças fica legal, outras já não dá um caimento tão legal. Então, é sempre avaliar. O que seria o avaliar, então, prof? Se a sua malha não estica tanto, ó, essa aqui tem uma boa elasticidade, ó, ela estica bastante. Eu preciso cortar maior. Se é uma malha muito molinha, quase parecendo uma ribana, tem umas malhas caneladas que estica muito, 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 igual uma ribana. Aí, o que eu preciso fazer? Cortar menor. Então, se a malha estica muito, eu vou reduzir, diminuir o tamanho da gola, porque senão ela vai ficar boba, caindo. Se eu faço com uma malha que não estica tanto, o que eu preciso fazer? Aumentar.
Ah, é quanto? Aumenta sempre avaliando a elasticidade da malha para o seu decote. Normalmente, isso aqui não é medida, tá? É pulo do gato, então não é precisão. Um dedinho já é o suficiente, a não ser que a malha não estique quase nada. Mas normalmente, um dedinho a mais ou um dedinho a menos é o suficiente, tá? Lembrando que dedinho não é medida, tá? É só pulo do gato aqui. Fechou aqui. Tecido dobrado. Coloco aqui no tecido dobrado. Peça pequena é bom alfinetar ou riscar com o giz. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar um lado, bem devagarinho, com a pontinha da tesoura. Agora eu vou migrar as pedrinhas pra cá, para eu cortar o outro lado e não mexer no tamanho da medida do meu molde. Cortei aqui. E vou cortar lá na frente. Aqui, onde tem o tecido dobrado, a informação, eu deixo o tecido dobrado. Não vou cortar, vou reservar assim. Agora, nós vamos cortar o punho. O punho, nós precisamos de 2 peças desse tamanho. Aqui, tem uma informação escrito dobra. Às vezes, gera confusão onde tem essas marcações. Aqui na golinha também tem, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Também tem dobra. Não quer dizer que você precisa dobrar o tecido aqui. Tem uma setinha aqui. Você vai ter que dobrar depois para costurar. Então, aqui é dobra para costura. Daí, a hora que a gola estiver toda prontinha, quando tem tecido dobrado, é o tecido que tem que estar dobrado aqui. Quando tem dobra, é na hora da montagem da peça, que eu vou costurar, montar a peça, e eu vou dobrar essa golinha assim. Vou costurar aqui, vocês vão acompanhar a aula da costura aí e vai ver o processo. Aí, eu vou dobrar ele assim, ó. Aí, faz jus a essa informação, ó. Dobra, dobrar, assim. Mas é lá no processo da montagem. Isso aqui sempre gera dúvida, às vezes, quando a cliente ainda não tem hábito de usar nossos moldes. Aqui eu vou aproveitar o corte, coloco o pezinho, eu preciso de 2 peças, o tecido tá dobrado, eu já vou ter as 2 peças. E esse aqui eu corto o contorno inteiro, porque não tem nenhuma informação de tecido dobrado. Prontinho. Todos os nossos moldes cortados. Tá aqui gola não, punho, gola, mangas, costas e frente. Agora nós vamos para a parte gostosa, que é as costurices. Agora nós vamos iniciar as costurices. Começando aqui pela parte da blusa, vamos abrir um pulo do gato. Antes de você abrir, você já marca o meinho aqui, ó. Peguei um giz, dobrei assim e passei o giz aqui, para já ficar marcadinho o meio das costas e o meinho da frente. Então, já deixa marcado as 2 partes. Vamos abrir aqui. Nós vamos colocar direito com direito e vamos fechar os ombros. Então, primeiro passo, fechar os ombros. Eu gosto sempre de colocar a parte da frente em cima da parte das costas. Se você for fazer na reta doméstica essa blusa, faz usando o ponto zigue-zague e de preferência fio de over na bobina. Coloco aqui, abaixa e faz a costurinha fechando o ombro. Fechou um ombro, já vamos fechar o outro ombro. Sempre direito com direito. Esse molde tem margem de costura para over, então se for fazer na reta, não usa 1 centímetro, usa só a medidinha do pezinho da máquina. Fechamos o ombro, aqui. Já fechamos os 2 ombrinhos. Agora nós vamos colocar as mangas. Vou abrir aqui. Aqui tá a minha cava. O lado direito tá voltado para mim. Vou pegar a manguinha. Essa manga não é igual manga de social, que tem diferença de frente e costas. Mas, mesmo assim, eu gosto de marcar o meinho. Então, venho aqui, ó, vou colocar aqui na mesa. Dobro
e marco o meinho. Posso marcar com pique ou com o giz. Esse meinho vai aqui na costura do ombro, direito com direito, meinho com meinho, alfineta o meinho para não escorregar. Se quiser, pode alfinetar a manga toda. Eu vou aqui distribuindo a mão, mas não pode sobrar manga. Vou colocar ele juntinho e vamos costurar. Esse mesmo processo, nós vamos fazer na outra manguinha. Fechamos, cuidado com o alfinete, vai tirando para não passar o alfinete por cima, a costura por cima do alfinete. Aqui eu vou buscar a ponta, distribuo, eu gosto sempre de distribuir segurando assim na mão, fica bem mais fácil de costurar. Mas até vocês terem segurança, sempre lembra de alfinetar. Fecho aqui. Costuramos toda a cava. Agora, vamos costurar o outro lado. Vou acelerar um pouquinho, porque vai repetir o mesmo processo. Costuramos as mangas. Agora, nós vamos fechar as laterais. Então, a blusa ficou assim. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, fechamos os ombros. Colocamos as duas manguinhas aqui e aqui. E agora, nós precisamos fechar a lateral. Para fechar a lateral, nós vamos voltar colocando direito com direito, assim. E aqui, nós vamos juntar a costurinha do ombro, aqui na costurinha da cava, com uma costurinha bem juntinho, tenta casar o máximo possível aqui. Coloca 2 alfinetinhos, um de um lado e o outro do outro lado. E coloca o alfinetinho lá na pontinha da manga também. Então, pode deixar assim, ó, bem arrumadinho. Quero colocar mais alfinetes aqui? Pode, pode também. Mas se você colocar um no comecinho, aqui, no meio e lá na barrinha da blusa, já é o suficiente. O que eu não posso deixar acontecer, que às vezes a gente vai costurar sem alfinete, vai acontecer isso aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Assim, ó. Vai todo o tecido de baixo e sobra de cima. Por quê? O pezinho embaixo da overlock, ele puxa para trás. E os dentinhos que tem aqui embaixo, ó, ele puxa, ele faz o movimento de puxar. E esse bonitinho aqui acaba empurrando para frente. Então, vai fazer com que o tecido que tá em cima sobre e o tecido que tá embaixo falta. Mas os dois são do mesmo tamanho. Então, não pode faltar. Se vê que tá acontecendo isso nas suas peças, elas vão ficar torcidas. Coloca mais alfinete. Se não, prende início lá na manguinha, o meio embaixo da cava e o finalzinho aqui. E nós vamos fechar todo esse contorno, ó, pegando aqui da pontinha da manga e vem até aqui. Ah, prof, mas aqui faz uma curva. Esquece essa curva aqui, não vai tentar fazer ela. O que que você vai fazer? Isso aqui, ó. Esticar o tecido para ele ficar reto. Aí você vem com uma costura reta da over até lá embaixo, diretão. Não tenta fazer a curvinha, senão você vai entrar um monte aqui, daí acaba comendo o tecido aqui no finalzinho aqui da capa. Vamos usar para costura, fazer esse processo dos dois lados. Tira os alfinetes e vamos para a costeriza. Lembrando que esse molde, vocês vão encontrar ele disponível no nosso site, priscilamoldes.com.br. E também pode, lá enviamos para todo o Brasil. E quem está aqui na região de Curitiba, minha região metropolitana, aqui em Araucária, pode vir até nosso ateliê. E também temos disponível para vocês retirarem. Mas no site lá é mais fácil, você pode comprar pelo site, programar para retirar aqui na loja. Pode calcular os valores de frete, que fica melhor para vocês.
e vai estar disponível do PP até o extra G. Fica lindo também em viscolaicra. Fica uma blusinha muito bonita. Aqui para nossa região sul, que é sempre, né, friozinho, vai super bem uma basiquinha dessa. Essa aqui em tricô, uma linha tricô, vai ficar linda. Na malha jacquard também, aquele tricô jacquard que tem umas texturas diferentes, vai ficar muito bonito também. E solta a criatividade aí. E depois, quando vocês fizerem as costurices, lembra sempre. Marca lá no Insta, pra gente ver as costurices de vocês. A prof gosta de ver. Marca lá nossa arroba, Priscila_moldes. Marca lá que nós vamos lá para curtir e ver a costurice de vocês. Tira o alfinetinho aqui com cuidado. Tirou. Vamos agora até o finalzinho. Segura a pontinha para não sobrar. Pra eles encaixarem certinho. Feita essa parte, ó, costuramos as duas laterais. Nossa blusa está pronta essa parte. Agora nós vamos para golas e punhos. Então vamos começar por partes. Primeiro vamos na gola. A gola, nós temos ela inteira aqui. Nós vamos fechar essa parte aqui primeiro. Então vamos passar uma costurinha aqui. Fechando. Fechei a golinha. Eu tenho duas opções: distribuir ela em duas partes ou em 4 partes. Eu vou fazer em 4 partes para ficar mais fácil, mas quem já tem experiência faz só em 2, que já é o suficiente. Nós fizemos essa marquinha aqui no meio das costas e essa marquinha aqui no meio da frente. Se você for fazer em 2 partes, você vai vir aqui e marcar esse meinho. Que meio é esse, prof? Oposto da costura, ó. Dobrei, fiz a costura aqui. Eu vou marcar essa ponta aqui, ó, o extremo da costura. Aqui costura, aqui eu marco com o giz. Fazendo assim, você vai colocar essa marquinha aqui e essa costurinha lá no meio das costas. Mas, para quem tem experiência, isso vai belezinha. Para quem tá começando, para ter uma costura perfeita da sua gola, você vai fazer isso aqui, ó, dividir em 4 partes. Aí eu vou marcar com giz aqui, marcar com giz aqui. Esse pulo do gato aqui, tem muita gente que sofre, compra nosso molde e manda mensagem: ah, a ribana não tá encaixando, ah, minha ribana não deu certo, porque não foi distribuída da forma correta. Claro que sempre tem aquela questão de ter que avaliar a elasticidade. Você vê que tá franzindo o tecido, precisa ser essa gola maior. Se colocou ela ficou caindo, essa gola precisa ser menor. Então, por isso que em todos os moldes de gola, eu deixo lá, avaliar a elasticidade da ribana ou a elasticidade da malha. Dividimos a gola em 4. Agora eu venho aqui e vou fazer isso aqui, ó. Colocar costurinha com costurinha do ombro e vamos conferir se tá certinho o meinho, ó. Tá certinho o meinho. Aqui também tem que estar certinho, ó. Costurinha com costurinha do ombro, tá certinho o meinho aqui. Importante, o meio disso aqui não é a costura do ombro, porque isso aqui é menor do que essa parte aqui. Se você pegar a divisão lá e encaixar aqui, não vai encaixar certinho, não é certo, eu tenho que ter proporções iguais. Então, eu vou juntar essa marquinha com essa e vou dobrar. Dobro, ajeito bonitinho e agora sim eu vou marcar aqui, ó. Marquei aqui, marquei aqui. Agora sim eu tenho 4 marcações. 1, 2, 3, 4. E vamos costurar nossa gola, fazendo com que ela fique distribuída de forma perfeita. Dobro ao meio, que é a informação que tem lá no nosso molde, que eu comentei com vocês lá na hora do corte. Essa costurinha vai ficar lá no meio das costas.
coloco aqui, coloco alfinetinho. Pode colocar 4 alfinetes. Se quiser ir direto para a máquina sem alfinete, também pode, vai da sua segurança. Eu gosto sempre de distribuir para ensinar vocês dessa forma. Depois que vocês já estiverem seguras, aí vocês podem trabalhar sem alfinete. Aqui, vai aqui. E essa outra marquinha vai lá na frente. Um pulo do gato muito importante. Sempre que vocês forem costurar a gola, confere esse detalhe. Distribuir a gola certinha, dividir em 4 partes a gola, em 4 partes o decote. Abre ela para ver se ela tá circular certinha aqui dentro, para que não corra o risco de você estar terminando a costura e chegar lá ela vai estar torcida. Daí você tem que desmanchar e costurar tudo de novo. Então agora distribuir em 4 partes a gola e o decote, está tudo proporcional. Nós vamos agora iniciar a parte da costura. Então vem aqui e vamos costurar as 2 partes da golinha com a parte do decote, distribuindo certinho. Começa a costurinha, tira o alfinete, estica a golinha só nesse pedacinho que tá alfinetado. Então você vai cuidar dessa parte, depois dessa e depois dessa. Assim sua gola vai ficar proporcional e bem uniforme. Agora vamos costurando bem devagarinho. Sempre cuidando da gola e do tecido de baixo. Junto aqui. As 2 partes da golinha. Tem malha que enrola bastante quando estica assim, ó. Tá vendo que essa dá uma enroladinha? Então, você vem com a mão, ajeita devagarinho, pra ela ficar bem arrumadinha, bem certinha. Arruma, gira. Agora eu vou cuidar da outra parte. Ajeita aqui, puxa, desenrola. Um pulo do gato muito legal, que eu ensino para algumas alunas quando vai fazer as golas e tem um pouco de dificuldade, nas primeiras dá um bailezinho mesmo. O que você pode fazer? Pegar só a parte da gola aqui e passar uma overlock aqui antes, porque se já tá com uma over, ela vai evitar de fazer isso aqui, ó. Então esse é um pulo do gato bem legal para quem tá iniciando, que ajuda bastante. E se você está iniciando aí nas costurices, caiu aqui no nosso canal, ainda não conhece mais sobre nossa marca, nós temos o Insta e temos curso online na plataforma da Hotmart. Inclusive, temos um curso para iniciantes. Vou deixar o link nos comentários. Entre lá para vocês conferirem. Terminou, tira, depois nós vamos fazer a limpeza da peça. Vamos virar aqui no direito para ver como ficou. Vou virar aqui. Se faz essa distribuição, fica muito bonita a nossa golinha. Não fica tecido franzido, ela não fica caída. Olha que perfeição. Olha isso aqui. Tudo bem proporcionalzinho, você não vê tecido assim, ó, franzido, ou a gola caída assim pra fora, mole. Ela fica bem proporcionalzinha, bem bonitinha. Se quiser aqui, pode fazer um pesponto para prender, ou com agulha dupla, ou na galoneira, fazer um pespontinho, fica bem bonito. A golinha pronta, vamos colocar o punho. Para costurarmos o punho, aqui tá a nossa manguinha, mantém aqui no avesso. E aqui nós temos os 2 punhos. Vamos separar um do outro. Vamos dobrar direito com direito. Aqui, ó. Dobramos. E aqui também. E vamos fazer os 2 juntos. O que nós vamos fazer? Passar uma costura fechando aqui, ó. Fechando aqui, nos 2.
Então, eu vou juntar. Aqui eu nem vou alfinetar, que é pequenininho. E vou passar uma costura. Fechei esse. Já vou fechar o outro também. Fechei aqui. Fechou os dois punhos. Nós estamos aqui com ele no avesso, certo? Nós vamos dobrar ele ao meio, por isso que tem aquela informação de dobra. Dobra ao meio. Dobrei. Ficou aqui bonitinho. Ajeita para ficar as duas bordinhas dos tecidos juntinhas. Como é uma peça pequenininha, eu não vou distribuir ela marcando com giz aqui. Mas vocês poderiam sim. Tem aqui uma marcação que é a costura, marcar com giz aqui. E fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui tem uma costura, eu marco com giz aqui. Para distribuir de forma igual. Porque o punho é um pouquinho menor do que a manga. Para ele ficar mais justinho no nosso punho aqui no pulso. Então, eu vou colocar aqui agora, abro, ó, aqui tá o direito. E aqui tá o avesso. Eu vou vestir o punho aqui dentro, ó. Então, o que eu fiz, ó, abri a manga e vesti o punho dentro da manga, colocando costura com costura. Coloquei aqui. Agora, nós vamos dar uma leve esticadinha no punho. Ó, eu dou uma leve esticadinha, porque ele é pouca coisa de diferença. Vou manter as duas partes do tecido do punho com a manga. Juntando bonitinho. E uma dica bônus aí para vocês. Essa técnica que nós estamos fazendo na montagem da blusa, para quem pegou a aula lá no comecinho, no corte, eu já falei sobre isso, mas eu sei que tem muita gente que gosta de ir pulando as aulas por aí, né? Aí, você pode usar para montar um pijama, pode usar para montar uma baby look, uma blusa de moletom. Vocês podem usar essas mesmas técnicas. Fecho aqui, ajeito, viradinho, e encaixa aqui dentro. Ó, direito lá dentro. Colocamos aqui. Agora, nós vamos costurar o contorno de novo, dando uma leve esticadinha no punho. Então, ajeita bonitinho. E vamos dar uma leve esticadinha no nosso punho. Vai virando aqui na máquina. Sempre desenrola, tá? Não deixa costurar assim enrolado, porque senão fica uma parte sem costurar, você tem que desmanchar e refazer o processo. Costuramos, terminou aqui. Vamos virar no direito para ver como ficou. Essa basiquinha aqui é coringa, dá para usar por baixo de blazer. Dá para usar como... Olha que lindo que ficou o punho. Muito delicadinho, ó. Bem delicadinho, esse tricôzinho aqui encaixando bem a costurinha. É sempre importante encaixar, sempre que possível. Aqui embaixo do braço, lembra que a gente coloca o alfinetinho, ó? Para que tenha esse encontro certinho. Fechou aqui. O que que falta pra gente concluir a nossa blusa? Não esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo para a prof saber que vocês gostaram da aula. Para concluir a nossa blusinha básica, linda, maravilhosa, falta a nossa barra. A barrinha, para quem é do nosso curso de iniciantes, tem a barra embutida na over, pode usar a barra embutida na over, pode fazer a barra na agulha dupla, que é o que eu vou fazer com vocês. Tem vídeo aqui no YouTube ensinando vocês a fazerem a barra com agulha dupla na máquina doméstica. E pode usar a galoneira também. Hoje eu vou fazer com agulha dupla para vocês verem que fica tão bonito quanto usar a galoneira. E também poderia colocar um tecido como se fosse do punho aqui embaixo. Cortar um tecido maior, maior do que o punho, tá? Por favor. Mas uns 2 dedos menores aqui, ó, e colocar aqui embaixo como se fosse uma pala na barra também, ficaria bem legal, uma forma de substituir a barra. Mas agora nós vamos para a agulha dupla finalizar a barra da nossa blusinha.
Agora nós vamos fazer a barrinha dobrando 2 centímetros, que é a margem que tem no nosso molde. Então, você pode vir aqui, dobrar os 2 centímetros e colocar um alfinetinho aqui do lado direito, ou ir na sua segurança ali, ou no olhômetro, marcando 2 e virando. Então, coloco aqui, sempre começa aqui no cantinho da costura, dobrei 2, tem vídeo ensinando vocês a usarem agulha dupla aqui no canal, confiram lá. Vou dobrar 2 e a costurinha aqui do lado direito. A agulha dupla é um processo que você tem que ter paciência, então não dá para querer fazer uma barra no nível de galoneira, bem rapidão. Tem que ter paciência para ficar bem bonitinha a costura. Então, aqui eu vou dobrando 2 centímetros e fazendo a costurinha. Vou acelerar um pouquinho o vídeo agora, para não ficar repetitivo, e lá no finalzinho eu volto a falar com vocês. Com agulha dupla, não se faz retrocesso. Então, aqui tá o comecinho onde nós começamos a costura. Não vou parar aqui e fazer retrocesso, eu vou passar um pouquinho por cima dessa costura, como se faz na galoneira. Venho aqui, vou passar, ó, por cima da primeira costurinha que eu fiz. Passou uns 4 a 5 pontinhos, peguei o calcador, peguei a agulha, tirou. Terminou, vamos cortar os fios aqui para ver como que ficou essa bonitinha. Ó, quando termina e você passa uma por cima da outra, vou tirar os fios aqui para mostrar de pertinho para vocês. Ó, fica uma em cima da outra e ela trava, não desmancha a costura. Então, começou, termina por cima da que você fez, o mesmo processo de galoneira, para que trave a sua costura. E aqui, no avesso, vai ficar o zigue-zague, ó. Bem clarinho aqui no branquinho, como a cor tá bem na linha, quase não aparece, mas vocês conseguem ver um branquinho aqui, ó. Bem clarinho. Esse é o processo de zigue-zague. E aqui do lado direito, vai ficar 2 costuras, deixa eu parar aqui para focar para vocês, ó. 2 costuras reta imitando a barra da galoneira. E como ela tá com fio de over na bobina, que todo esse pulo do gato tem no vídeo ensinando a usar, ó. Eu tenho elasticidade na minha blusinha de malha. Não adianta eu fazer a costura na agulha dupla e quando eu vestir eu não consegui esticar, usar a elasticidade da malha. Então aqui, ó, eu consigo usar a elasticidade da malha sem arrebentar a costura. E agora tá pronta a nossa blusinha. Curtam, comentam, compartilha e confira o resultado final da nossa blusinha, que ficou linda, maravilhosa, uma básica elegante pra gente usar aí nessa meia estação.